Glórias a Deus, estamos aqui na Escola Dominical nesse domingo, dia 22 de fevereiro. Você vai passar aqui meia hora com a gente somente, só meia hora. Separa esse tempo para ficar comigo, missionário Jerônimo Filho, na Escola Bíblica Dominical, nesse domingo. Hoje nós estamos aqui, no livro de Lucas, no capítulo 8. Lucas capítulo 8, nós vamos ler um capítulo só, mas você observa como o tempo passa rápido. Lucas capítulo 8, você vai ver vários lugares e trajetória que Jesus ele estava aqui nesse mundo. Olha lá, Lucas capítulo 8 diz assim, as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Olha lá que palavra maravilhosa. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Olha lá. Continuando aqui, E ajuntando-se a parábola do semeador, e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Olha lá, vamos continuar essa leitura maravilhosa. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele lhe disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. Glória a Deus. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Glória a Deus, né? Continuando aqui, a parábola da candeia. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber se vir a luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter-lhe será tirado. A família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dita: está lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhe: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio
uma tempestade de vento no lago. Olha lá, vou tirar um pouquinho aqui. Olha aí que palavra. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhes obedecem? O endemoniado gadareno. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saíram-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vertido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. Olha lá. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele lhe disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que os não expulsassem para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogava-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aquele que os guardava, e aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vertido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se lhe retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando eles no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Vamos virar a página. Glória a Deus, né? Que palavra maravilhosa. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Olha lá. E indo eles, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. E chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E diz: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante dele, declarou diante de todo o povo. Olha lá. Diante de todo o povo, a causa por quem lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz.
Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondendo, lhe disse: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão a Pedro, a Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele lhe disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém, né? Nós vamos explicar agora esse capítulo maravilhoso. Eu gostaria que você preste atenção desse tempo, pai. É pouco tempo. Aqui você vai observar minhas explicações baseadas no meu conhecimento da palavra de Deus. Amém? Jesus, ele é sobrenatural. Em primeiro lugar, você observa que mulheres aqui, ó, para aquelas pessoas que criticam a igreja, que tem que dar dinheiro, Jesus nunca viveu à custa de governo, nem de político. Jesus, quando estava aqui na terra, ele vivia das pessoas que o ajudavam. Ele não pedia esmola. As pessoas são agradecidas. E essas pessoas que foram curadas, que foram libertadas de espírito maligno, de enfermidade, são elas que até hoje, nas igrejas em geral, que tem todo tipo de igreja, são as que sustentam. São as que sustentam as igrejas. Está aqui, ó. A igreja, ela depende de pagar a água, a luz, pagar para suas reformas, sua construção. E quem ajuda a igreja de Jesus continua sendo essas pessoas que amam a obra de Deus. Não são pessoas que vivem à custa de político. Não são pessoas que se declaram conservadores, porque a igreja de Jesus não é uma lata de conserva. A igreja de Jesus, ela é liberal. Ela pratica a liberdade, ela pratica o amor ao próximo, ela ajuda muitas pessoas. A verdadeira igreja de Jesus é aquela que pratica a cura divina, a libertação, porque Jesus não mudou, Jesus continua curando, Jesus continua salvando, Jesus continua libertando, Jesus não mudou. Hoje muitas igrejas aí pregam um evangelho que não é o evangelho de Jesus, mas pregam teatro, pregam somente guarda-sábado, pregam somente para a igreja dia de domingo. As pessoas hoje, elas não são discípulos de Jesus. Elas são criadas para ser membro de igreja. Muitos não colaboram com nada, ainda falam: isso eu não colaboro com nada, Jesus já me deu tudo. São pessoas mal agradecidas, são pessoas que não ajudam ninguém, não fazem nada pelo reino de Jesus. Se dependesse dessas pessoas, as igrejas todas, elas têm que fechar as portas. A verdadeira igreja, os verdadeiros discípulos, são os irmãos e irmãs que sustentam a obra missionária, que não lutam por políticos sujos, políticos nojentos, que é o que nós estamos assistindo todos os dias. Os verdadeiros irmãos da igreja de Jesus são os que vivem para o evangelho. Amém? Está bem claro aqui. Aqui na parábola do semeador, que é a segunda mensagem, Jesus cita os 4 tipos de corações que tem hoje no mundo. O evangelho está sendo pregado, como Jesus está falando aqui, que ele diz que a semente é a palavra de Deus. Está bem claro aí, ó. O evangelho, o que eu estou falando para você é que é uma semente da palavra de Deus. Tem pessoas que recebem essa palavra junto ao caminho, são os que ouvem, mas o diabo aqui, ó, tem pessoas que recebem a palavra de Deus, mas o diabo vem e já tira a palavra na hora. E essas pessoas não são salvas porque elas não acreditam mais na palavra de Deus. É o que nós estamos assistindo. Tem muita gente que acredita em tudo que é conversa fiada, menos na palavra de Deus. E é essas pessoas que Jesus está dizendo aí, ó. São as pessoas que estão junto ao caminho, que é o caminho da vida. Nós estamos aqui no caminho da vida. E a mensagem está sendo pregada. Você que está assistindo pelo YouTube, pelo Face, assistindo essa mensagem, você está assistindo essa mensagem no caminho aí, ó. O caminho são esses. O caminho, todo dia está sendo alguém pregando, alguém distribuindo folheto, alguém falando de Jesus. Você observa que você só se ouve 2 vozes nesse mundo.
É o caminho de Deus e é o caminho do diabo. O caminho de Deus está bem claro aqui. Todo mundo está lançando folheto, cantando louvores, fazendo a obra de Deus para que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos. Mas o caminho do diabo também está aí, ó, na frente. São aquelas vozes que fazem com que a pessoa não tenha nenhum interesse em Deus, não é verdade? E é isso que está acontecendo hoje em dia, só não enxerga quem não quer. Existe o evangelho de Deus e o evangelho do diabo. Qual evangelho está mais na sua frente? O evangelho de Deus ou o evangelho do diabo? Todo dia esses dois evangelhos estão sendo pregados. A palavra evangelho quer dizer boas novas, né? Então tem muita gente aí, ó. Tem muita gente que fica pensando assim, mas o senhor está falando evangelho porque há muitos, o do diabo, as coisas do diabo tem mais valor, não é verdade? Tem muita gente que dá mais valor às coisas do diabo do que às coisas de Deus. É o que Jesus está querendo dizer aí, meu amigo, minha amiga. Olha o que Jesus disse. Jesus fala que estão sobre a pedra. São os que ouvindo a palavra recebem até com alegria, mas não tem raiz. Tem pessoas que até se alegram com a palavra de Deus, mas o coração dele, ó, o coração dela é de pedra. E chega um tempo a pessoa volta novamente para os vícios, que é o que você está vendo. Muita gente que vai para a igreja, depois de um tempo já voltou de novo, porque o coração dessas pessoas não são coração que a palavra de Deus consegue produzir fruto. Ela só consegue bater e voltar. É o que nós estamos assistindo todos os dias. E olha lá, aí Jesus diz aqui, ó, que essas pessoas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Eu conheci pessoas que cresceram comigo, andaram comigo, e na hora que eu fui ser batizado nas águas, eu aceitei Jesus em setembro de 81. E em novembro de 81 eu fui batizado, 2 meses depois. Os amigos que estavam me seguindo para a igreja, quando eu disse, olha, nós vamos se batizar. Ah, meu amigo, nessa hora, ele disse, a família deles, olha, se vocês se batizarem, vocês não são mais da nossa família. Isso aí é o tempo da tentação. Tem muita gente que não segue Jesus por causa de família, por causa dos seus conceitos, dos seus vícios. E é o tempo da tentação, é isso aí, ó. Só dos 3 amigos que seguiam comigo, só eu que me batizei, os restos abandonaram Jesus. E é o que está acontecendo hoje. Aquele sítio aqui caiu entre espinhos. Estes são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados. Olha lá, é o que está acontecendo hoje em dia. Você vê um monte de gente aí, você conhece um monte de ex-crente, né? Esse já foi da igreja tal, da igreja. São os que ouviram e indo diante são sufocados, olha lá, pelos cuidado desse mundo. As riquezas e deleites, que é prazeres, né? E não dão fruto. Tem muita gente aí que não consegue se firmar em lugar nenhum por causa disso. Porque prefere dinheiro, prefere ir para festa. Seguir Jesus realmente é verdade. Você vai ter que deixar o mundo. Você vai ter que deixar de fumar, deixar de beber, deixar de viver uma vida errada. Você tem que ser santo, você tem que santificar agora a sua vida. O seu corpo agora tem que ser de Deus, você tem que ser uma vida séria. Tem muita gente que não quer viver uma vida séria com Deus. Por isso que você vê aí, estão se prostituindo. Tem um monte de gente aí que já foi da igreja, dando mau exemplo. Esses aí são os que são sufocados com o cuidado desse mundo. E olha lá, último coração aqui, ó, é a que cai em boa terra. Estes são os que, ouvindo a palavra, conservam um coração honesto e bom. Olha lá, o seu coração é honesto? O seu coração é bom? Somente pessoas que têm um coração honesto e bom são capazes de produzir frutos com Deus. Viu? Se a pessoa é honesta, é uma pessoa boa, é um homem bom, uma mulher boa, essas pessoas vão dar certo na vida. É o que nós estamos vendo. Muita gente usando o nome de Deus, mas são pessoas desonestas. São pessoas ruins. Não são de Deus. Vou falar bem claro aqui para você, porque eu não estou me baseado no meu conceito e nem preconceito. Eu estou baseado na palavra de Jesus. Está aí, ó, bem claro, você está vendo? Jesus diz que essa pessoa que vai produzir fruto, ela tem que ser uma pessoa honesta. Ela tem que ser uma pessoa que tenha bondade, uma pessoa boa. Quando você vê uma pessoa que não tem esses dois caráteres, que isso aí é caráter. Caráter é algo que vem de dentro do coração. São pessoas que têm caráter.
Essas pessoas que realmente são de Deus, elas têm caráter, elas têm bom coração e elas vão produzir frutos. Esse fruto aqui, ó, são frutos espirituais, são frutos materiais. Ontem eu estava lá num local bem humilde aqui de Manaus, eu ando em vários locais de Manaus, e lá tinha um mercadinho de um homem que ele montou um mercadinho no lugar pobre. Aí muitos disseram assim, teu mercadinho não vai dar certo, aqui é bairro pobre. Aí ele disse aqui, meu amigo, eu sou honesto, eu sou bom, e quem sustenta o meu trabalho é Deus. E tá lá o mercadinho dele, ando bem grandão, bem sortido, muita gente comprando. Prefere comprar no mercadinho daquele homem do que comprar no supermercado de Manaus. Porque ali aquele homem trata bem, aquele homem lá é honesto, aquele homem lá ajuda muita gente. E eu não vou divulgar aqui, né, porque ele não me deu autorização. Mas é um mercadinho que está em crescimento, porque tudo que é de Deus dá certo, dá fruto. Toda pessoa que é de Deus, ela dá certo. Então pense bem nisso, meu amigo, minha amiga. Deixe seu coração é honesto, seu coração é bom, você está servindo Jesus, a palavra de Deus está entrando no seu coração, então você vai dar fruto, porque você persevera, você é fiel a Deus. A parábola da candeia. Jesus cita aqui, ó, que ninguém acende uma candeia sobre algum vaso, né? É a sua vida. Jesus disse que se você é luz, as pessoas elas vão ver a sua claridade, elas vão ver a sua verdade. Ele diz aqui, porque não há coisa oculta que haja de manifestar-se, nem escondida que haja de saber se vir a luz. Se você é um cristão mesmo, todo mundo vai saber que você é cristão, porque não dá para se esconder a luz. Aí Jesus diz aqui que vede como ouviste, porque qualquer que tiver lhe será dado. Então tem muita gente aí que prega um evangelho oculto, uma mentira. Vive um evangelho de mentira. Se você está vivendo o evangelho de Jesus, você não dá para ficar na sua casa. Você tem que se manifestar para os seus vizinhos, você tem que falar de Jesus, dar o seu testemunho. Essa palavra aqui significa, é o seu testemunho de vida. Você tem que testemunhar, dar testemunho para que as pessoas conheçam Jesus. Jesus só é conhecido nesse mundo, não é porque tem um monte de outdoor, é porque as pessoas que são de Jesus, elas começam a falar, elas começam a cantar, elas começam a ajudar pessoas, elas são diferenciadas, ela tem a luz da vida. A família de Jesus, olha lá, aqui Jesus poderia ter saído. Eu vi uma vez uma pessoa dizer, se minha mulher estiver lá fora, meu pai e minha mãe, eu abandono a igreja e vou lá com a minha mãe. Jesus não falou isso não. Jesus disse que minha mãe e meus irmãos, olha lá, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A executa aqui quer dizer praticam. Se você está ouvindo a palavra de Deus todo dia aqui, ó, por isso que eu estou incentivando você a ler todo dia a Bíblia. Aqui, todo dia nós pregamos a palavra no grupo aqui do Facebook, no YouTube, no nosso grupo Jesus Salva Vidas. Por quê? Todo dia nós temos que se alimentar da palavra de Deus. Você não come todo dia? Você não toma café, almoça, janta, merenda? Assim mesmo é a palavra de Deus. Você tem que se alimentar todo dia. A verdadeira igreja de Jesus é aquela que está todos os dias falando de Jesus. Essa é a verdadeira igreja. E se você é de Deus, todo dia você está ouvindo a palavra de Deus, todo dia você está praticando, você está incentivando, porque você não faz parte da família do mundo, você faz parte da família de Deus. Amém? Olha lá, Jesus apazigua a tempestade. Aqui esse caso da tempestade é o que vai acontecer com muitas pessoas. Todo mundo que está no barco de Jesus, pode acontecer de o vento do mundo, a tempestade, como aconteceu na semana, mais de uma semana atrás aqui em Manaus, onde o barco afundou e aproximadamente 8 pessoas morreram, né? Acharam só 3 corpos até agora. Se Jesus não estiver no teu barco, meu amigo, o teu barco pode afundar a qualquer momento. É por isso que tem gente que tem religiões aí, que estão em religiões tal, e acontece todo tipo de desgraça, e a pessoa pergunta assim, mas por quê? Não era o barco de Jesus? Às vezes não era o barco de Jesus. Ou Jesus não estava nesse barco. No barco, numa igreja que Jesus está, a vitória sempre virá. Deus vai dar vitória. Se a sua casa é uma casa de Deus, você vai ter vitória. Mas se a sua casa não for uma casa consagrada para Deus, o barco pode virar. O barco aqui, os problemas que estão representados pelo vento e a fúria das águas,
É a batalha, as tempestades que se levantam em muitos casamentos, em muito relacionamento. Vigia, meu irmão, como é que está a tua casa? Como é que está a tua vida com Deus? Vocês estão em obediência ou vocês estão em desobediência? Se você estiver em obediência a Deus, Deus vai te guardar. O endemoniado gadareno aqui, ó. Aqui é o sobrenatural. Muita gente, tem muitas igrejas aí que não são igreja de Jesus, elas não acreditam que existe demônio. E em todos os evangelhos aparecem os demônios. A Bíblia chama que as pessoas muitas vezes estão possuídas de demônios. Por isso são pessoas, olha lá, que vivem nas ruas. Esse monte de gente que você vê aí, que nem zumbis na rua, são pessoas endemoniadas. Observe que os cachorros, quando vê essas pessoas, eles latem muito. Todo maconheiro, você pode observar isso aí. O cachorro da sua casa, o seu gato não gosta. Por quê? São pessoas que têm demônios. E esses demônios fazem com que essas pessoas vivem presos com grilhões e cadeias, presos em vícios. Essas pessoas não querem morar com ninguém, elas preferem morar em deserto, morar no lixaral, morar no lamaçal. Aqui Jesus, ele diz, ó, os demônios que estavam no corpo dessas pessoas, quando alguém falar de Deus, ele se manifesta. Tem muita gente endemoniado. Demônio, tem um monte de demônio nesse mundo, não acabou o demônio não. Os demônios estão aí, dominando as pessoas com todo o vício, com toda a maldade. E os demônios saíram para aquela manada de porcos aqui, ó. E a pessoa que estava endemoniada, vejam bem, as pessoas até viram aqui, as pessoas estão vendo os demônios saírem do corpo de muita gente e entrar em animais, como entrou no corpo de porco. Por que os demônios entraram no corpo de porcos, missionário? Porque os porcos daquele tempo eram considerados, e até hoje são considerados animais imundos. Nem todo mundo pode comer porco. Você pode comer porco? Nem todo mundo tem força corporal. Tem pessoa que come porco e passa mal. Então o porco naquele tempo já observa que era numa ilha. Esse local era um local afastado, porque ninguém no povo de Israel come porco, por causa da lei de Moisés. Então olha lá, esse endemoniado, ele foi liberto aqui, ó. Ele foi encontrado vertido em juízo, assentado aos pés de Jesus. Por isso que as pessoas têm que ser libertas e têm que ficar do lado de Jesus. Eu não acredito em pessoas que foram libertas das drogas e continuam vivendo essa vida do mundo. Elas têm que se vestir como pessoas de Deus, elas têm que ter juízo perfeito, elas têm que trabalhar. Eu não acredito em aquelas pessoas que vivem no onde eu sou ex-viciado e estou aqui pedindo ajuda. Não acredito nessas pessoas, irmão, perdoa. As pessoas que são de Jesus, elas não dependem mais dos outros, elas dependem só de Jesus. Nós que fomos libertos, nós estamos assentados, como esse endemoniado aqui, ó, estamos assentados nas igrejas aos pés de Jesus, amém? Então o endemoniado aqui, ó, essa palavra que eu gosto, ó, e os que tinham visto contaram também como fora salvo aquele endemoniado. Ele foi salvo. Toda pessoa que aceita Jesus, ela é salva. Ela é salva por Jesus. Você é salvo por Jesus ou não? Se você é salvo por Jesus, você vai dar o seu testemunho para todo mundo que Jesus tem feito na tua vida. É por isso que eu estou ensinando aqui, porque eu estou apregoando para todo mundo que Jesus Cristo continua fazendo coisas grandes. Esse homem, ele se tornou um missionário igual eu. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. Jesus sempre vai fazer grandes coisas na nossa vida. Por isso, fique firme com Jesus. Aqui tem a filha de Jairo e a mulher do fluxo, que ambos têm um número 12, né? O 12 aqui, a filha de Jairo tinha 12 anos, filha única, já pensou, a última criança, e ela estava à morte. E tinha essa mulher que também já estava há 12 anos com um fluxo de sangue, né? Derramando sangue pelas partes íntimas. E essa mulher já devia ter morrido, ela tentou de tudo, mas ela não foi curada. Mas quando ela tocou em Jesus, é aqui que eu estou dizendo para você fazer, meu amigo. Toque em Jesus hoje, não toque na religião. A doença que você está enfrentando agora, eu vou orar aqui, ó. Jesus entrou na casa de Jairo, e muito disseram, a tua filha já morreu, já era, não tem mais chance. Aqui muita gente diz assim, muita gente negativa. Mas Jesus disse, crê somente e será salvo. Jesus pede para você ter fé, acredite. E Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E o seu espírito voltou e ela se levantou. Jesus mandou que lhe desse de comer. E os pais se maravilharam. Viu? Jesus, quando toca numa vida, Jesus toca para curar.
ao ver sua única filha, né? Uma doença incurável, tá tendo muita gente com câncer, com doenças incuráveis. E se você estiver com câncer, procure o médico, mas se o médico não der, procure Jesus. Tem muita gente, Jesus continua curando muita gente de câncer no meio da igreja. Aqui essa mulher de hemorragia são a mesma coisa, são todo tipo de câncer que tem hoje. Se você está doente, toque em Jesus. Eu vou orar agora, você que está doente aí, coloque a mão no seu coração e eu vou orar em nome de Jesus e Jesus vai te curar. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos encerrando a Escola Bíblica Dominical. Assim como eu coloco a mão no meu coração, essa mulher e esse homem está colocando a mão no coração. Repreende toda doença, todo mal, todo câncer, toda diabetes, toda pressão alta, toda doença da cabeça à planta dos pés. Eu oro agora no dono da escola dominical, no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa pessoa receba a cura da cabeça à planta dos pés. Toca agora, Senhor, na doença íntima dessa pessoa agora. Toca nas partes, no sangue, nos ossos, dos rins. Toca agora. Eu declaro a cura divina nesta manhã de domingo aqui, no poder e autoridade do poderoso nome de Jesus. Diga amém, diga eu creio, diga como posso. Que Deus abençoe você, nós vamos continuar orando por você. Mande seu pedido de oração para o 92 99288 5959. Todo domingo tem a escola dominical. Todo dia nós pregamos a mensagem no grupo. Entre no nosso grupo de oração e seja alimentado, receba louvores. Aqui não é grupo político nem de religião, é grupo de Jesus, porque só Jesus salva. Que Deus abençoe você. Até amanhã, hoje à noite nós estaremos orando aqui no nosso grupo. Que a paz esteja em seu coração. Compartilhe essa mensagem, curta lá no YouTube para que outras pessoas aceitem a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus te dê vitória, porque com Jesus é vitória. Levante sua mão direita e declara assim comigo, ó, a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique